A arte paleocristã foi criada por seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, que não eram grandes artistas. Nessa época, eles eram perseguidos pelos romanos, enquanto isso, desenvolviam a arte colossal deles por toda a Europa e parte da Ásia. Por isso, os primeiros cultos dos cristãos foram celebrados em catacumbas e cemitérios subterrâneos de Roma. Justamente nesses muros e catacumbas que essa arte foi desenvolvida, com uma extensa iconografia de símbolos cristãos, que eram baseados em animais, como pombo, cordeiro, figuras humanas, o bom pastor, algumas passagens do Evangelho e alguns símbolos, por exemplo, o monograma formado pelas letras gregas, o alfa e o ômega, que representavam Cristo como princípio e fim. Outro exemplo também de uma pintura simbólica que lembrava Jesus Cristo era a figura de um peixe, porque essa palavra em grego, istos, forma as iniciais da frase Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. A arte paleocristã é a arte produzida por cristãos entre os séculos II e V. Antes do início do século II, os cristãos, sendo um grupo minoritário e perseguido, podem ter sido coagidos por sua posição a não produzirem obras de arte duradouras, e após o século V, a arte cristã demonstra o início do estilo da arte bizantina. A arte paleocristã seleciona e toma do mundo romano vários elementos para criar uma nova forma de comunicação que se adapte e corresponda aos ideais da crença cristã. Os cristãos foram perseguidos por 3 séculos, até que em 313 o imperador Constantino legalizou o cristianismo, dando início à segunda fase da arte paleocristã, a fase basilical. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano entre seus 2 filhos, Honorário e Arcádio. Honorário ficou com o Império Romano do Ocidente, tendo Roma como sua principal capital, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, com a capital Constantinopla, a antiga Bizâncio e atual Istambul. O Império Romano do Ocidente sofreu várias invasões, principalmente dos povos bárbaros, até que em 476 foram completamente dominados. Já o Império Romano do Oriente, onde se desenvolveu a Bizantina, apesar das dificuldades financeiras, dos ataques bárbaros e das pestes, conseguiu manter-se até 1453, quando a sua capital Constantinopla foi totalmente dominada por muçulmanos. Na arte paleocristã, tinha diversas formas de expressão, como a arquitetura, que através do apoio de Constantino I foram construídas os templos próprios, depois da declaração da liberdade do culto, promovendo cada vez mais a religião. Os mosaicos, por sua vez, eles decoravam as superfícies, como revestimento de pavimento que estavam sempre expostos para os religiosos nos templos. Assim como os mosaicos, as iluminuras que se assemelhavam com a Bíblia traz a propagação através da escrita, se tornando importante cada vez mais para o homem do futuro. Principais obras da arte paleocristã: Interior de Basílica da Santa Maria